Você sabia que você deveria blindar seus filhos antes de enviá-los para a universidade? Uma pesquisa revelou que 66% dos jovens e adolescentes acabam saindo da igreja no período universitário por influência de professores ateus. Isso demonstra que você, como pai, como mãe, precisa adotar alguma estratégia, precisa fazer alguma coisa para que isso não venha acontecer com seu filho. E se veio acontecer, é óbvio que você precisa também aprender estratégias para reverter essa situação. E nesse vídeo eu quero dar para você 4 dicas que lhe ajudarão a blindar o seu filho na universidade. A primeira dica: ensine a lógica da religião. Você tem que mostrar para o seu filho que fé não é fideísmo. Fideísmo é uma crença, uma forma de expressar a crença, mesmo que não se tenha base alguma para isso, ou seja, eu creio e acabou. A fé bíblica não tem nada a ver com fideísmo. A fé bíblica se apoia em evidências. Por exemplo, cremos na ressurreição de Cristo porque temos evidências históricas para isso. Tanto que em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo diz que mais de 500 pessoas foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Então, foi um evento histórico que ocorreu. Acredite ou não, um ateu, não é, na ressurreição de Cristo, isso foi um evento histórico. E existem algumas outras fontes não bíblicas que testificam da existência do Jesus, do Cristo humano, diríamos assim. Tá? Mostre para o seu filho que a fé se baseia em evidências. Mesmo que Hebreus 11, 11:6 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Nós não vemos esses fatos, mas eles existem. E somos convictos porque temos uma base sólida sobre eles. Quanto mais estudamos a Bíblia, quanto mais conhecemos de arqueologia ou de apologética, que é uma área da teologia que lida com a defesa da fé, mais percebemos que as evidências a favor da lógica da religião são muito grandes. Existem muitos cientistas e grandes pensadores que fizeram ciência e tinham uma religião. Não uma contradição entre lógica e religião. Essa contradição é inventada, é uma mentira. Porque Isaac Newton, Robert Boyle, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, grandes pais da ciência, eles faziam ciência e ao mesmo tempo acreditavam em Deus. Então, a religião era lógica para eles. O fato de uma minoria de pessoas seguir uma religião de forma, diríamos assim, quase que irracional, não pode ser generalizado e para que as pessoas afirmem que todo cristão ou todo religioso é assim. Então a primeira coisa, mostre para o seu filho que a religião tem uma lógica. E essa lógica pode ser percebida nas transformações que a religião faz, tanto na família quanto na sociedade, quando usada da forma correta, da forma bíblica. Segunda dica para você blindar o seu filho das más influências na universidade é a seguinte: seja o melhor amigo do seu filho. Por quê? Somente quando você está próximo do coração do filho ou da filha é que você pode ganhar esse terreno no coração dele ou dela para você imprimir os princípios e valores que deseja e para também poder refutar aquilo que os professores têm dito a respeito de Deus, a respeito da vida, a respeito da realidade humana. Para você refutar aquilo que está errado, portanto, você precisa estar no coração do seu filho. Você tem que ser amigo.
Você tem que fazer coisas que o seu filho gosta de fazer. Você tem que demonstrar para o seu filho ou para a sua filha que a companhia dele ou dela é agradabilíssima para você. Então, segunda dica, seja o melhor amigo do seu filho. Terceira dica, leia para argumentar. Você não pode argumentar simplesmente dando explicações absurdas ou ilógicas para os argumentos dos professores ateus. Portanto, eu recomendo que você leia alguns livros sobre a apologética, né, que é a disciplina da teologia que lida com a defesa racional da fé cristã, não é? E eu recomendo que você leia alguns livros. Tem tantos livros sobre o assunto, mas, por exemplo, tem um livro muito bom intitulado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Foi escrito por Norman Geisler e Frank Turek. Os dois foram ateus, doutores em filosofia, vieram a se tornarem cristãos e fizeram também doutorado em teologia. Algumas coisinhas no livro eu discordo, como por exemplo a defesa que eles fazem do tormento eterno. São algumas coisas que nós discordamos, mas pode ter certeza que 90% do livro vai ensinar você a responder ao seu filho adolescente e até mesmo a ele a adquirir argumentos para literalmente destruir os argumentos filosóficos e ateísticos que serão apresentados a eles, porque são todos incoerentes. Tá? E eu vou lhe mostrar daqui a pouco 2 deles principais. Então leia para argumentar, e um dos livros que eu lhe sugiro é este. Tá? Eu posso lhe sugerir mais livros. Eu vou pegar aqui na minha estante. Tem muitos, né? Lógico que eu não posso recomendar aqui para você todos eles, que eu tenho aqui alguns e tenho uma seção inteira na outra parte da minha biblioteca, tá? Então perceba, esse aqui é um livro muito interessante para você também ler e saber lidar com as questões ateísticas, ó. Cristianismo Puro e Simples, né? De C.S. Lewis. Esse foi um ateu e depois se tornou um dos maiores defensores do cristianismo. Tá? Então esse aqui é um livro muito interessante para você ter e para o seu livro ler antes, seu filho ler antes de ir para a universidade. E este livro também aqui é espetacular, ó. Manual de Defesa da Fé, Apologética Cristã, 100 respostas para questões cruciais. Ó. Então muitas das questões que serão apresentadas na universidade para o seu filho, no aspecto filosófico e ateístico, se encontram aqui para você responder. Repito, você não vai concordar com tudo que os autores dizem aqui, mas pode ter certeza que boa parte do que está aqui vai ajudar você a refutar essas coisas. Essa editora aqui, esse aqui é da Central Gospel, tá? Esse livro é da editora Central Gospel. Esse segundo livro aqui é da editora Thomas Nelson. E o outro livro que eu falei, o primeiro, que eu recomendo muito, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, é da editora Vida Nova. Tá bom? Depois de ler para argumentar com seu filho, para ensinar, na verdade, o seu filho e responder aos argumentos dos professores, você vai seguir o quarto e último passo. Você vai ensinar, quarto e penúltimo passo, na verdade, que eu tenho mais um quinto aqui para lhe ajudar. Você vai ensinar uns poucos desses argumentos para o seu filho, para prepará-lo. E aqui eu vou pegar 2 argumentos do livro do Norman Geisler e Frank Turek, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Antes de pegar esses 2 argumentos, eu quero lhe mostrar que é um dever seu como pai, é um dever seu como jovem, adolescente, saber defender a sua fé. 1 Pedro 3,15, na King James, na versão King James atualizada, diz assim: Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Então é um mandamento bíblico sermos cristãos preparados para responder a qualquer pessoa que nos questionar quanto à nossa esperança, quanto à nossa fé. Ok? E agora eu vou lhe dar aqui 2 argumentos breves, mas que tocam em questões muito abordadas por professores ateus e que vão ajudar a você a defender a sua fé. Duas afirmações totalmente irracionais que são apresentadas na universidade é a seguinte: a primeira é a de que não existe verdade absoluta.
de que nós devemos crer que não há uma verdade absoluta e que, portanto, é a não existência de uma verdade absoluta que permite que a ciência possa progredir. Só que isso não é bem assim. É óbvio que a ciência, quando a ciência empírica, ela não lida com aspectos absolutos, porque algo que ela descobriu hoje pode se verificar por meio de estudos que depois aquilo já era ultrapassado. Agora, isso aqui no aspecto moral e até racional não se aplica. Quer ver um exemplo? Se o seu professor disser assim para o seu filho, né, ou você, adolescente que jovem está assistindo, disser assim, olha, não existe verdade absoluta. Norman Geisler ensina você a fazer a seguinte pergunta: o senhor ou a senhora está certo de que não está absolutamente certo de que não existe verdade absoluta? Se ele disser que sim, ele entrou numa contradição lógica. Como que ele vai dizer que não existe verdade absoluta se ele está absolutamente certo de que não existe? Se ele está absolutamente certo de que não existe, então ele está certo de que existe uma verdade absoluta, que é a dele, né? Que é a verdade dele de que não há uma verdade absoluta. Então faça essa pergunta, aí você vai perceber que o indivíduo vai, o Tico e o Teco ali vão cozinhar um pouco, ele vai tentar dar uma resposta, ou vai tentar sair pela tangente, mas ele vai ver a contradição lógica. Se não há verdade absoluta, por que ele defende que não há verdade absoluta? Então isso demonstra que existe uma verdade absoluta. E um outro conceito muito interessante, né, é o relativismo moral. Né? Os ateus gostam de dizer o seguinte: não, tudo é relativo. Né? Essa questão que você está dizendo nesse aspecto ético e moral, isso é relativo, porque muda de cultura para cultura. Aí você faz a seguinte pergunta: a sua afirmação de que tudo é relativo também é relativa? Você percebe? O ateísmo, mesmo que existam razões de ordem filosófica, de ordem emocional, e até mesmo porque a religião muitas vezes deu um mau testemunho para as pessoas, existem certas razões para o ateísmo, mas quando você entra mais a fundo e vê os argumentos, você vê que eles são totalmente contraditórios. Na verdade, são um tiro no próprio pé do ateu ou do agnóstico. E a quinta orientação que eu dou para você: ore com o seu filho. Você deveria orar mais com o seu filho. Conversar em oração de forma franca, assim: Senhor, meu filho está indo para a universidade e eu quero que o meu filho seja uma luz na universidade, que ele seja o sal da terra e a luz do mundo, como diz Jesus em Mateus 5, 13 e 14, que meu filho influencie para o bem e não seja influenciado para o mal, e que meu filho faça um excelente curso e que ele faça grandes amizades, que apesar de ele não concordar com os professores ateus, que ele os respeite, que apesar de ele não concordar com os colegas que seguirem por esta linha, que ele os respeite, para que todos possam ver nele a luz de Cristo brilhando na vida dele. Então, ore com o seu filho, converse com ele, fale sobre os desafios que ele está tendo na universidade, prepare-se, porque preparando-se você vai estar preparando, você vai estar blindando o seu filho, não é? Contra essa triste realidade, não é? De que cerca de 66% dos adolescentes não resistem à abordagem dos seus professores ateus. Eu pergunto, você quer isso para o seu filho? Se você não quer isso para o seu filho, eu quero fazer um convite muito especial para você. Eu estou lançando neste mês um seminário sobre adolescência. Estou lançando novamente esse seminário, porque depois eu vou falar a respeito de um curso só para adolescentes. É um material que vai revolucionar a vida sua, familiar e do seu filho. Pode ter certeza. Então eu gostaria que você fosse aqui na descrição do vídeo, clicasse no link e se inscrevesse agora mesmo. Você vai colocar ali o seu nome, e-mail e telefone, só isso. Porque aí eu posso lhe avisar do início das aulas e você não perder nenhuma. Eu vou dar 4 aulas gratuitas e você vai ver, inclusive nessa página de inscrição, os títulos das aulas, que são fenomenais, para ajudar de vez o seu filho a ser aquele tipo de pessoa que você e Deus desejam.
tá? E caso alguém esteja vendo pelo Instagram, né, basta você arrastar para cima ou ir até a minha bio e o link de inscrição também estará lá. Você não pode ficar de fora desse seminário. Nós já estamos com muitos e-mails de inscritos, com muitos grupos de WhatsApp de inscritos. Então, se você não correr, você vai perder a vaga e uma grande oportunidade de blindar o seu filho na fase adolescente. Estou lhe esperando. Será uma honra ter a sua presença nesse seminário. Um abração e até lá!